A rádio que toca a notícia na nossa região. Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 10h13. Seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas desta quinta-feira, 8 de agosto de 2024. A gente traz informações a respeito da febre Oropouche, a doença que passou a preocupar as autoridades sanitárias do Brasil por causa do avanço do vírus. A gente não tinha tanto contato, né, com esse vírus, porque ficava mais lá na região amazônica, não é um vírus novo, mas a doença passou a ser diagnosticada em outros estados brasileiros. Aqui no estado de São Paulo são 5 casos, todos ainda lá no Vale do Ribeira, né? Não está tão próximo aqui da gente, mas para entender o comportamento do vírus tem estudos sendo feitos, inclusive na Unicamp. E a gente vai conversar com um pesquisador hoje sobre essa nova variante, inclusive, do vírus, que se replica mais do que o original. Contato com a gente o professor do Instituto de Biologia da Unicamp, José Luiz Proença Modena. Seja bem-vindo, José Luiz. Muito obrigado. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, deixar um bom dia, um dia maravilhoso, longe de Oropouche, aí para toda a pessoal que está escutando. Para quem só ouviu falar do nome, né, mas não tem conhecimento da doença, quais são as características? Bom, esse vírus é um vírus que, então, você já falou, né, ele circula historicamente na região amazônica, é um vírus endêmico do nosso continente, principalmente da região amazônica brasileira e de outros países da América do Sul, que circula geralmente em ambiente silvestre, causando infecção em bicho-preguiça, primatas, algumas espécies de aves, e que é transmitido por mosquitos e outros artrópodes hematófagos que podem eventualmente se alimentar de sangue, e que eventualmente, quando então uma pessoa entra nesse ambiente em contato com esse vírus, ela pode se infectar, e uma vez que ela volta para a sua região de origem, para o ambiente urbano, eventualmente esse vírus pode ser transmitido em ambiente urbano, e o principal vetor dessa transmissão, já caracterizado por Oropouche, é uma mosquinha hematófaga, conhecida como Hecolicoides paraense. É um vírus já conhecido, mas que assim, que a gente não sabe ainda todos os aspectos, tem muita ainda pontas soltas sobre complicações clínicas raras que podem acontecer em decorrência da infecção. Mas é uma infecção que tende a evoluir para uma doença como o dengue, né? Então, é uma doença febril que pode estar associada com vermelhidão no corpo, dor muscular, indisposição. As pessoas relatam uma fotofobia intensa, então aversão à luz. Algumas pessoas relatam um aumento na frequência de urinação, né? Elas urinam com mais frequência. E parte das pessoas, em torno de 50%, podem ter quadros de recidiva de sintoma, então elas ficam ruins uma semana, melhoram e voltam a ter sintomas depois. E aí, numa proporção muito menor, isso já é historicamente descrito, mas parte dos sintomáticos podem ter sinais de acometimento de danos neurológicos, então perda de equilíbrio, alteração na movimentação do olho, com relatos já de detecção desse vírus no líquor, em pacientes com meningoencefalite. Uhum. E né, agora que tem chamado a atenção, mas alguns estudos mais antigos apontavam para isso, a chance eventualmente desse vírus infectar gestantes e atravessar a placenta e causar alterações morfológicas no feto que está em desenvolvimento. Zé Luiz, o que explica, então, o aumento dos casos, né, do Oropouche pelo país, já que você citou aí que é de área de mata, né, e os hospedeiros também estariam nessas regiões? Então, é um vírus, assim, a gente considera a febre do Oropouche e o próprio agente como um cenário, assim, de uma doença e de um agente pouco estudado. Então, é uma doença negligenciada, em que a gente ainda não sabe, por exemplo, qual a real soroprevalência, quantas pessoas já entraram em contato com esse vírus no passado, quais os vetores em outros ambientes, já estão todos caracterizados? Ainda não estão. Então, assim, existe um problema histórico, né, de detecção de vírus que são pouco frequentes, né? Então, muitas vezes infecções como Oropouche podem passar desapercebida por manifestações que são mais frequentes, como o dengue, né? Então, eventualmente, esse vírus já podia estar circulando em algumas regiões e eventualmente está passando desapercebido por está associado com uma doença muito parecida com a dengue. Mas independente disso,
Aconteceu um evento novo, então a gente teve a emergência de um Oropoche novo. Ele é um produto de rearranjo, então esse vírus ele tem um genoma composto com mais de um segmento, que eventualmente ele pode ser uma mesma célula de um mesmo hospedeiro, pode ser infectado por 2 vírus parecidos, cujo processo então de produção desses novos vírus pode resultar na formação de um vírus totalmente novo, por troca de segmentos. E foi isso que aconteceu. Aparentemente esse vírus aí emergiu, o estudo do professor Naveca, lá da Fiocruz de Manaus, mostra que esse vírus provavelmente emergiu então alguns anos atrás, entre 2015 e 2016, e que agora realmente parece que ele está se disseminando, né? O porquê dele estar disseminando que a gente está Uhum. tentando caracterizar um pouquinho, entender um pouquinho melhor do porquê isso está acontecendo agora, Não dá tá? para dizer, por exemplo, que são pessoas que estiveram nessas áreas e trouxeram para outras regiões, ou já há indicativos também nesse sentido? É, assim, ó, por ser um vírus silvestre, a, o início do processo está sempre associado com impacto em área de mata. Então, está associado com atividade humana em área silvestre, onde o vírus está circulando. E a gente tem vivido um período de expansão de atividade que impacta principalmente a floresta amazônica. Então, isso provavelmente está, sim, relacionado. Então, atividade humana nesses locais pode estar, sim, associado. Tem outros fatores. Então, por exemplo, será que por essa característica de ser um vírus novo, a gente teve alguma mudança de perfil vetorial? Então, existem outros vetores, outros mosquitos, outras moscas que eventualmente podem estar transmitindo esse vírus? A gente não Uhum. sabe. A gente está passando por um momento que a gente está tendo um aquecimento, aumento da temperatura global muito importante. Será que isso impactou na distribuição do próprio vetor, que já é bem caracterizado para o Oropoche, que é o Culicoides paraensis, né, o maruim? Também Uhum. a gente ainda não sabe. Eventualmente, será que esse vírus, além de eventualmente poder estar infectando novos vetores, ele adquiriu por essas alterações uma capacidade maior de se replicar nesses artrópodes? E isso pode potencializar a transmissão? São tudo pontas abertas que a gente não sabe. A gente foi olhar para o hospedeiro vertebrado. Então a Uhum. gente foi analisar como essas alterações nesse vírus poderiam impactar na capacidade desse vírus replicar em células humanas e células de primatas. E a gente viu que Agora, esse vírus se replica mais, né? sim. Isso pode facilitar a transmissão, porque se você tem uma quantidade maior de vírus, por exemplo, numa pessoa, aumenta a chance de quando o mosquito picar aquela pessoa, ela adquirir aquele vírus e realmente fazer o repasso para um novo hospedeiro, Imagino que a né? associação de informações, né, por exemplo, depende também de um olhar atento dos profissionais de saúde no atendimento de pacientes com sintomas, de fazer um diagnóstico preciso e tentar identificar as relações associadas. Então, assim, ó, essa relação não é fácil. O diagnóstico clínico é muito difícil porque ele é muito semelhante a outras arboviroses, né, como o dengue. E geralmente num cenário que a gente está tendo muita circulação de dengue e de outros arbovírus. Então, esse diagnóstico clínico epidemiológico de Oropoche ele é muito complicado. Então, a Uhum. gente precisa partir para estratégias de diagnóstico laboratorial. Como a gente está numa situação de surto, algumas alterações nas políticas públicas de diagnóstico de Oropoche foram feitas, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, 10% de todas as amostras negativas para dengue sendo testadas por Oropoche. Então, isso aumenta a chance da gente detectar o vírus. E uma das coisas que a gente viu nesse estudo é que, eventualmente, esse novo vírus ele consegue escapar da ação de anticorpos de pessoas que já tiveram Oropoche no passado, né? A gente fez isso tanto a partir de soro de pessoas que tiveram Oropoche, como a partir de soro de animais que foram imunizados, desafiados com o vírus, novo e antigo. E a gente viu que anticorpos gerados contra o Oropoche que circulava anteriormente não são capazes de neutralizar esse novo vírus. Então, tudo isso pode aumentar a chance de você ter uma transmissão eficiente dentro de uma população. E, Uhum. eventualmente, se está tendo uma transmissão mais eficiente, por exemplo, dentro de uma área endêmica lá na Amazônia, aumenta a chance também de você eventualmente ter esse vírus levado e sendo transmitido em outras regiões do Brasil, porque hoje as pessoas vêm muito fácil, né? Elas vão e vão muito fácil, o transporte, a malha de aviões no Brasil ela é muito maior, então as pessoas conseguem chegar muito mais rapidamente de um lugar para outro, e isso Uhum. facilita nessa dinâmica de transmissão desses vírus. Dá para prevenir diante aí de tantas incertezas?
Então, ele é um vírus transmitido por artrópode, né. O principal vetor já caracterizado é uma mosquinha hematófaga. A a a a dinâmica dela em ambiente urbano é um pouco diferente do Aedes, então ela usa, né, também, assim, restos de alimentos, de frutas, então, medida muito importante é sempre manter o terreno limpo, livre de água empoçada e livre de restos, de lixo. Isso ajuda você a ter um ambiente com menos quantidade dessas moscas com potencial de transmissão, né. A gente não sabe o potencial de transmissão por outros vetores, por exemplo, como a Aedes aegypti, ele pode eventualmente transmitir o vírus em laboratório, na vida real a gente ainda não sabe. Então, assim, medidas que evitem com que você seja picado, elas podem ser benéficas nesse cenário. Então, o uso de repelente, né. Então, a partir do momento que você está numa região que começou a pipocar caso, essas medidas são interessantes, principalmente gestantes, né, então usar repelentes, evitar se entrar em ambientes de mata que pode ter grande circulação desses vetores, são medidas cautelosas que podem ser importantes aí para José proteger essas Luiz, pessoas. Fala. professor do Instituto de Biologia da Unicamp, eu quero agradecer por compartilhar, então, o que se observa a respeito do comportamento desse vírus. Deixo o espaço aberto aqui também para novidades no avanço dessa pesquisa. Tá bom, eu agradeço de novo a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, tá, e estou à disposição para outras conversas, eventualmente se alguém quiser entrar em contato comigo por e-mail, vai ser um prazer. José Luiz Proença Modena é professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Obrigada pela atenção e até a próxima. 10h25. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse superflex-pneus.com.br.